Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do SPD Cast. Hoje a gente vai falar sobre diabetes e as alterações no colesterol, né? Ou, como a gente está acostumado em relação, a gente que tem diabetes está acostumado, triglicérides. Por que é importante medir isso, fazer os exames de rotina e como isso impacta a nossa vida e o nosso controle glicêmico? O SPD Cast, como vocês sabem, é o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar a educação em diabetes de forma descomplicada para toda a população. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético, e quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, e que tanto nos ajuda aqui esclarecendo os mais diversos temas. Dr. Fernando, obrigado mais uma vez, e vamos nessa falar sobre esse assunto tão importante. Tudo bom, Fred? Tudo massa, graças a Deus. Maravilha. Ô, Fred, primeiro dizer que é esse palavrão, né? Colesterol. O colesterol no sangue é a gordura que circula ali no sangue, certo? E para que existe gordura? Não é só para atrapalhar a gente ou para causar doença, né? Se está lá no nosso corpo, algum motivo tem. Então, o nosso corpo precisa de um pouquinho de gordura. O que ele não deve é ficar sobrando no sangue. E isso a gente vai discutir ao longo desse podcast. Mas a gente precisa e usa um pouquinho dessa gordura para produzir hormônios, por exemplo, hormônios sexuais, para produzir vitamina D, que é também um hormônio, e a gente já discutiu que ela tem importância para a absorção do cálcio que a gente come, dos alimentos. A gordura ainda é utilizada como para fazer a membrana da célula. Então, a célula, para ter um funcionamento, toda a célula de todo o corpo, para ter um funcionamento adequado, precisa ter lá na membrana o colesterol é utilizado para o bom funcionamento celular, certo? Então, a questão aqui é o colesterol não ficar excessivo. E é isso que a gente... Até porque a gente ouve falar, né, da gordura boa e da gordura ruim, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, de fato, é importante para o nosso funcionamento do nosso organismo, e é importante quebrar esse mito logo de cara que a gordura tem seu papel importante no nosso corpo. Isso, Fred, olha, gordura não mistura com água, né? Você coloca um azeite na água, ele não mistura. Então, o colesterol ele circula ligado lá no sangue a algumas proteínas, certo? Para que ele consiga circular livremente ali. Tá? E tem uma partícula que é o colesterol bom, como você falou, que chama HDL, e tem uma partícula de colesterol ruim, que é o LDL. Teoricamente, o colesterol ruim, ele entope as artérias e veias. E o colesterol bom, ele recolhe a gordura do sangue, certo? Então, o ideal é que o HDL não seja baixo, ele seja, para o homem, por exemplo, 40 ou mais, para a mulher, 50 ou mais. O número baixo de HDL é problemático, porque ele é o bom, ele é o colesterol bom, certo? E o LDL é o contrário. Se a gente tem o LDL mais alto, a gente tem mais dessa partícula que circula e leva colesterol depositando ali nas artérias e veias. Isso pode dar um problema no futuro, porque pode estar ligado aumenta o risco de um infarto do coração, né, um derrame cerebral e outras doenças de entupimento do vaso sanguíneo. E você sabe muito bem que nós já conversamos aqui recentemente que a doença cardiovascular, infarto, principalmente, a doença cardiovascular é a maior causa de morte no mundo. E mais ainda na pessoa que tem diabetes. Então, se a alteração de colesterol é um fator importante para causar infarto, poxa, a gente vai precisar tomar ainda mais cuidado e tratar esse fator de risco também na pessoa com diabetes, assim como tratar a pressão arterial e parar de fumar, tratar o peso, né, diminuir o risco
de ganho de peso, porque tudo isso vai contribuir para um entupimento das artérias e levar, em última análise, não em curto prazo, mas em médio para longo prazo, que são de décadas, ao aumento de risco cardiovascular. Show. É um dos exames, então, que a gente tem que fazer na rotina, né? Vai fazer os exames lá de glicada, etc. Tem que ver como que está essa questão do colesterol, né? Então, medir tanto o colesterol, o HDL, que é o bom, né? E o LDL. E os níveis tem que estar, os dois tem que estar bacanas, né? Não adianta você ter um muito bom e o outro tá mal, porque aí você está descompensado, né? E você precisa, de alguma forma, buscar alimentos, que a gente deve falar daqui a pouquinho também, né? Como que eu passo para aumentar o HDL? O LDL a gente sabe, né? Que é aquelas tranqueiras que a gente come que faz aumentar essa gordura que é a ruim, né? Mas o HDL, como é que eu posso aumentar, né, essa gordura boa, né? Sei que azeite, por exemplo, tem forma de a gente aumentar, né? Mas então, é um exame importantíssimo a gente fazer na rotina, né? Isso, Fred. Até pelo risco cardiovascular, é um exame importante, sim, para se fazer. Aliás, é importante dizer aqui para você que normalmente quando a gente fala de gordura no fígado, já vem à mente das pessoas que isso está ligado a excesso de peso, obesidade, ou então a alimentação péssima, né? E nem sempre é assim. Existem pessoas magras e que comem direitinho e têm colesterol alto. Por que isso? Porque também depende de maneira muito importante de um fator genético. Tem pessoas em que o fígado produz muito colesterol. Certo? A gente estava conversando antes de entrar aqui, né, que o meu pai tem 70 e poucos anos, e ele é magrinho, mas ele tem um colesterol alto, velho. A gente estava conversando antes, né? E realmente não existe esse mito, né? De que, obviamente, a pessoa gorda que tem que se preocupar com não sei o quê, blá, blá, blá. Mas meu pai é magrinho, né? Toma uma canazinha de vez em quando, faz bem para ele. Mas ele já tomou puxão de orelha aqui em casa, viu? Precisa. E ele se alimenta bem, viu? Nunca foi de comer tanta coisa assim, sempre maneiro. Mas ele agora já começou a fazer mais atividade física, né? Enfim, dormir melhor também, né? Que ele perdia muito sono. Acho que tinha relação também. Agora você vai tomar outro puxão de orelha por falar nele aqui, né? Não, espero que não. Acho que citou ele aqui, ele vai ficar feliz, pelo contrário. Mas é isso, Ed, ó. E aí que tem diferença, né? Voltando à sua pergunta lá, por exemplo, pro LDL, que é o colesterol ruim, olha, o LDL é a métrica mais importante para a gente falar, tá? Porque é o que mais tem correlação com o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, certo? É a nossa meta número 1, é que o LDL fique adequado, fique dentro da meta. E aí a meta depende, cada pessoa é uma pessoa. Essa meta também vai depender do risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Se o risco for um risco alto, o número do LDL ele precisa ficar ainda mais baixo, certo? Então, 70%, Fred, 70% do LDL está ligado à genética. Ou seja, o estilo de vida ele impacta em 30% do LDL, certo? Por isso que eu estou reforçando aqui que a pessoa pode ser magra e ela pode até ter uma alimentação razoável e ainda assim ter problemas de colesterol. Daí que é interessante que essa pessoa faça exames de gordura no sangue, tá? Como é que o médico pede? Colesterol total e frações e triglicérides, porque aí a gente vai conseguir ver o LDL, o HDL, o VLDL, são 3 partículas ali de colesterol, tá? E o triglicérides, que é uma medida muito importante, muito mais ligada ao estilo de vida, por exemplo, do que o LDL. O LDL depende mais de fator genético mesmo, não que não dê para a gente mudar, claro, que sempre dá, tá? Mas às vezes, mesmo a pessoa fazendo tudo certo,
pode ser que precise de um remédio para baixar o LDL, certo? Que é esse fator mais importante para desencadear um infarto, certo? Então, os triglicérides, o LDL está muito ligado, já respondendo também a tua pergunta em relação ao tratamento, produtos industrializados, gordura saturada, tudo isso realmente impacta, né? Ficar comendo embutidos, salsicha, enfim, gordura, sorvete, doce, mas isso também aumenta triglicérides. Triglicérides, principalmente por conta de açúcares, de massas e de álcool. Álcool também é um fator importante para aumentar triglicérides. Já o HDL também não é muito fácil de modificar esses números, tá? Mas do ponto de vista alimentar, ajuda realmente consumir o azeite extra virgem, que é rico em gordura, mas gordura boa, que a gente chama de insaturada. A gordura ruim é a saturada, a gordura trans é péssima, certo? Então a gente deve, quando for consumir, deve ser em uma quantidade pequena. Não existe alimento proibido, mas normalmente nós precisamos ter esse senso aí do que devemos evitar, do que podemos comer um pouco mais ou menos frequentemente, certo? Tá dando para entender, Fred? Bom, e o exercício? O exercício é importante para tudo, né? Importante. Nossa, total, né? Às vezes, a gente sempre fala muito de atividade física, né? O quanto é importante para o controle glicêmico, e cada vez mais, todo o podcast aqui, a gente tem ressaltado a importância de hábitos saudáveis, e a atividade física vem na esteira disso, né? E isso melhora seu sono, melhora tanta coisa, né? Que a gente precisa realmente encarar como um remédio natural. E eu estava pensando aqui, o quanto que nós diabéticos, às vezes, a gente passou, historicamente, né? E aí, considerando que até esse ano é o ano centenário da insulina, que antes, de fato, até a década passada, você tinha uma questão de muita limitação em relação à alimentação, mas hoje a gente já tem contagem de carboidrato e tal, e a gente meio que saiu de um extremo de não posso comer nada, estou limitado porque tenho diabetes, né, para um outro extremo que eu posso fazer tudo que eu quero, eu vou comer tudo, e nenhum nem outro, né? Então, nem você está limitado totalmente para você comer o que você gosta, nem você deve sair por aí tomando cerveja, né, comendo um bocado de coisa que não são saudáveis para ninguém. Então, equilíbrio sempre, velho. Principalmente porque não afeta só a glicemia, não. Tem diversos outros aspectos que são afetados, e cada podcast aqui, isso fica mais relevante, que a gente precisa tentar também, né? Às vezes você está ali magro, sem sentir nada, mas você está com o LDL bombando, isso é ruim, né? Você só pega quando você faz um exame. Fred, isso que você está colocando é muito importante, porque é mais uma epidemia silenciosa que nós temos, certo? Porque a obesidade, que nós também podemos conversar num outro momento, e sobrepeso, não é porque o magro também pode ter que a obesidade não tenha correlação, tem correlação. E é uma epidemia, nós estamos vivendo aí uma verdadeira epidemia de obesidade e sobrepeso, quase 60% da população do Brasil está acima do peso. E aí, a alteração mais comum em quem tem excesso de peso, principalmente gordura acumulada na barriga, é o aumento de triglicérides e a diminuição do HDL, do colesterol bom. Então, sempre que a gente tiver um valor de triglicérides acima de 150, por exemplo, pior se estiver acima de 200, e pior ainda se estiver acima de 500, porque aí existe um risco até de pancreatite aguda, certo? E é por isso que às vezes a gente tem que tratar, quando está em níveis muito altos, assim, até com remédio. Mas quando os triglicérides estão elevados e o colesterol bom está baixo, o LDL
claramente ele é uma partícula mais perigosa. Isso diz para a gente, esse aumento de triglicérides e o HDL baixo diz para a gente que o LDL é uma partícula mais perigosa e está qualitativamente pior. Isso precisa ficar claro. O exame ele não mostra a qualidade do LDL, mostra só o número. E uma pessoa que tem diabetes em comparação a quem não tem, se a pessoa com diabetes tiver triglicérides alto e HDL baixo, apesar do LDL estar no mesmo número, ele entope mais o vaso sanguíneo. Então, por isso, a gente acaba sendo mais rigoroso também nessa meta de LDL, que pode ser abaixo de 100, abaixo de 70 ou até abaixo de 50, se a pessoa já tiver tido algum evento cardiovascular, algum infarto, algum derrame. Tá? Isso é tão importante, Fred, que tem alguns estudos que mostram para a gente que para cada 40 pontos que a gente diminui do LDL, o risco de morrer por um infarto ou uma doença cardiovascular diminui em 20%. Aí você fala, pô, mas então por que a gente não põe esse remédio na água? Né? Vamos dar para todo mundo, porque vamos deixar todo mundo com colesterol muito baixinho. Mas, veja bem, o risco de uma criança desenvolver um infarto nos próximos 10 anos é perto de zero. Então, se eu for reduzir 20% de quase zero, continua no quase zero, certo? Já quem tem um LDL de 190 ou mais, mesmo tendo 10 anos de idade, precisa receber comprimido para isso. Estatina é o remédio habitualmente recomendado para isso. Tá? E aqui cabe dizer, Fred, que isso que você falou de procurar é tão importante, que já existe uma indicação para que toda pessoa faça um exame de colesterol e triglicérides já a partir de 10 anos de idade. 10 anos, certo? Uhum. E se tiver fator de risco, porque tem também, como nós estávamos conversando, um fator genético, então o pai tem uma produção bastante elevada de colesterol, produzido por conta da genética, ou então a criança está acima do peso, em grau de obesidade. Várias sociedades indicam que a gente deva fazer exames na criança de 2 anos de idade. 2 anos. Então, por que isso? Porque vai ter um impacto importante na saúde cardiovascular desse indivíduo no futuro. Tá? Primeiro. E segundo, porque é tratável. É uma Dá para prevenir com mais inteligência, né? Mudança de estilo de vida, reforçando isso tudo, exercício, dieta, controle do peso, tá? Mas isso pode não ser suficiente. É importante deixar claro aqui que senão a pessoa também ela pode se sentir culpada ou achando que, enfim, para LDL, como eu falei, vou repetir, é 30% em geral ligado ao estilo de vida. Então, quando esse número do LDL está mais do que 30% acima da onde ele deveria estar, muito provavelmente essa pessoa vai precisar de um remédio. E é um remédio que vai funcionar só enquanto ele estiver sendo tomado. Porque algumas pessoas acham, então vou tomar por 1 mês aqui o remédio para ver o que acontece. E nesse mês fica baixo. Aí ela para de tomar, sobe, claro. É que nem a mesma coisa os remédios para o diabetes. Se a pessoa para de tomar, a glicose sobe. Para a pressão, para de tomar o remédio da pressão, a pressão sobe. Então é uma doença crônica também e que deve ser encarada aí de modo sempre pensando, monitorizando, etc. E é engraçado, eu tinha notado exatamente isso aqui, falando... Às vezes a gente vê a adesão do diabético tipo 2, ele para de tomar algum tempo a medicação, acha que já está bom, já está curado, porque os níveis glicêmicos ficaram bacanas e ele acaba, como não está sentindo, né, não está percebendo os sintomas, ele acaba parando de tomar. Então é importantíssimo aí que a pessoa que precisa tomar o remédio, tome o remédio, né, medicação oral ali, e essa adesão é super importante porque faz parte do tratamento, junto com
isso tudo que a gente conversa, né, de estilo de vida, que potencializa a ação do remédio. Então, parar de tomar remédio, nunca ir só se o médico falar, né, para de tomar, já tá bom. Exato, Fred, é importante isso que você está falando, porque assim, é chato tomar remédio, às vezes todo mundo esquece, né? Mas se isso vai impactar na sua vida, na melhora da sua saúde, em prolongar, inclusive, a sua vida, a gente tem que se esforçar um pouquinho. E eu até entendo porque a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela não toma só o remédio para diabetes, ela tem hipertensão, ela tem alteração do colesterol. Então, isso realmente, quanto mais remédios, maior é a chance de esquecer um ou outro remédio. E nós estamos falando de doenças silenciosas, né, Fred? Então, a pessoa não sente nada, ela precisa. Por isso que é importante a gente informar as pessoas, passar essa informação para ela formar o conhecimento dela, para que ela entenda que o tratamento, em geral, é contínuo. Claro, a gente vai individualizar caso a caso, mas, em geral, é contínuo. E lembrar também, por fim, Fred, que a alteração de colesterol e triglicéridos pode ser secundária a uma outra doença. Por exemplo, a doença de tireoide, que nós comentamos no episódio passado. Hipotireoidismo pode aumentar o colesterol. Mesmo o diabetes descompensado. Se o diabetes estiver muito alto, o valor de triglicéridos pode ser mais alto, ou seja, você pode melhorar os valores de triglicéridos ao controlar melhor o seu diabetes. Certo, Fred? Maravilha. Que aula, viu? Obrigado, aprendi muito. Acho que todo mundo aprendeu muito aqui que está ouvindo a gente, vendo a gente também nos canais da Sociedade Brasileira de Diabetes. E a gente se vê no próximo episódio da SBD Cast. Gratidão aí mais uma vez pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, doutor Fernando. Obrigado, Fred. A gente sempre vai aprendendo, eu também estou sempre tentando melhorar, mas eu acho que é importante a gente passar esses conhecimentos, essas informações, né, para as pessoas. Obrigado aí pela companhia e pelas perguntas. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.